Inicialmente agradecemos a colaboração e as presenças. E esta audiência pública, ela tem como objetivo, nós extraímos um documento, ainda hoje, sobre o que será falado, discutido durante a nossa audiência pública. Essa audiência pública, ela é da Frente Parlamentar Mista, ou seja, Senado e Câmara, e que discutimos assuntos de interesse da infraestrutura nacional. E então, este é o objetivo dessa audiência pública, é exatamente darmos continuidade a uma comissão especial, também mista, senadores e deputados, porque também sou membro titular na outra comissão, para avançarmos discutindo com o relator, o senador Eduardo Braga, nosso companheiro, que tem como razão maior apresentar o melhor possível para o setor, para os segmentos, enfim, para o país. Então, nós fizemos aqui algumas observações baseadas nos contatos que temos tido até aqui. O Roland está nos assessorando, como tem sido praxe, e aquele que depois nós vamos nominá-los aqui, por favor, se identifique com o Roland, citando a presença de vocês, a empresa, a instituição, o órgão que esteja representando, para que possamos registrar esta audiência pública. Como o espaço nós reservamos no máximo 3 horas, daremos início apenas com alguns relatos desta presidência. Então, na qualidade de coordenador de portos e vias navegáveis da Frente Parlamentar Mista em defesa da infraestrutura nacional, uso a palavra nesta oportunidade para falar sobre a medida provisória 595/2012, que trata sobre o novo marco regulatório dos portos. No último dia 7 deste mês, fiz um pronunciamento na tribuna desta casa, buscando demonstrar preocupação, a qual externei naquela oportunidade quanto à imperiosa necessidade de trazer à reflexão dos parlamentares os riscos que decorrem de parte da medida provisória 595, editada em 7 de dezembro de 2012. Aliás, preocupação que aumentou a partir da minha participação nas audiências sobre a medida provisória, como membro titular da comissão especial que está analisando. O fato de a medida provisória, por si, derrogar de súbito todo o marco regulatório existente, já se constituiu em uma anomalia legislativa. Anomalia esta materializada com a revogação por completo da Lei 8.630 de 1993, fato que me parece inédito de momento, pois não me recordo ter feito semelhante. Tudo o que envolve o ser humano é possível melhorar. A lei dos portos também, nós esperávamos que iríamos melhorá-la, iríamos discuti-la. Havia razão por parte de muitos da emissão da medida provisória. Mas a realidade é um direito, a autonomia que o presidente da República tem, e nós estamos aqui discutindo, avaliando aqui no Congresso Nacional. A lei dos portos também é possível melhorar, como falei, deve ser melhorada, mas não da forma como foi editada a medida provisória 595/2012. Não podemos esquecer de que o instrumento da medida provisória, em causa da MP 595/2012, a exemplo de outras medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo, em parte não atendeu aos preceitos constitucionais de urgência e relevância, uma vez que a Lei 8.630/93, embora necessitando de aperfeiçoamento, vinha alcançando em grande parte seus objetivos. Ou melhor, mais adequado e mais democrático seria o governo fazer uso do instrumento do projeto de lei, procurando melhorar. Esta é a interpretação por parte de muitos de vocês, não diferente aqui no Congresso Nacional. Cabe observar, por oportuno, que a Lei 8.630/93 completaria 20 anos. A própria relação capital-trabalho, que começou tensa e conflitante nos primeiros anos de vigência da lei, caminhava já razoável tempo em harmonia e sem maiores conflitos, tanto que não se tem registro de greves de trabalhadores portuários nos últimos anos. Pelo menos não me lembro. As greves ocorridas
com segmento foram promovidas, via de regra, por serviço de outros órgãos intervenientes governamentais que atuam no Porto, como, por exemplo, dos funcionários da Receita Federal e da Anvisa, entre outros. Um outro destaque que merece a atenção dos parlamentares refere-se ao fato do governo, não o atual, mas todos nos últimos 30 anos, não terem investido nem na infraestrutura dos portos, nem na malha logística do país, ou seja, nos demais modais e, em especial, nos acessos terrestres e aquaviários. Nesse particular, há que se fazer uma ressalva por justiça aos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, que promoveu os programas Avança Brasil e Brasil em Ação, e do presidente Lula, com o Plano de Aceleração do Crescimento, PAC, então continuado pela presidenta Dilma. Foram ações que certamente contribuíram para reduzir o gap de investimentos governamentais em que se acumulado no ano a ano, mas sem solucioná-los, de vez que ficaram muito aquém da demanda requerida, como mostram os números do excelente trabalho realizado pela CNT, Confederação Nacional de Transportes, distribuído na última audiência pública que analisa a medida provisória 595 de 2012. Justiça seja feita, foram os investimentos privados, tanto no porto público como nos terminais privados, a partir da Lei 8.630/93, é que permitiram conceder suporte técnico operacional ao atendimento e excepcional evolução do comércio exterior brasileiro, que fisicamente se materializou nos últimos 20 anos, quando passou de 350 milhões de toneladas para aproximadamente mais de 900 milhões de toneladas no ano de 1912. No que tange a oferta de recursos para dotar o país de infraestrutura de transportes, convém observar que, se houvesse a correta aplicação dos recursos da CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, pela qual o nosso colega Eliseu Padilha tanto se esforçou por implementar, quando ministro de Transportes, caso a contribuição na forma orçamentária fosse positiva, importante parte dos investimentos governamentais teria o devido suporte financeiro. Segundo dados da CNT, desde sua criação em 2002 até 2012, foram arrecadados com a CID 75,9 milhões e aplicados apenas 36,3 bilhões. Eu falei 79,2 bilhões, não milhões. Precisamos, se não acabar, diminuir o desvio de recursos de acordo com a sua origem. É relevante notar que em 2012, dos valores destinados ao setor de transportes, a União investiu 23 bilhões, cabendo ao setor aquaviário efetivamente despedidos apenas 3,7% desse total. Em termos ambientais, emissões de CO2, o setor aquaviário tem participação ínfima, mas se a aplicação da CID fosse inversamente proporcional ao setor aquaviário, onde se enquadraram os portos e a navegação como um todo, incluída ao interior, certamente não teríamos problemas de recursos para dotar o país da infraestrutura que necessita. É pelo menos a nossa interpretação. Cabe esclarecer que nossa atuação como parlamentar não vem se registrando ao sistema portuário brasileiro, já que ao longo dos últimos anos participei de inúmeras missões ao exterior, tendo visitado, entre outros, portos de Barcelona, Rotterdam, Gênova, Xangai, Hong Kong, sistema de navegação de portos do Rio Mississippi, integrado aos portos de Nova Orleans, enfim, foram vários que nós visitamos. Essa condição me permitiu ter uma visão bem mais ampla da importância que representa economicamente o segmento portuário. Lembro que alguns dos portos citados são milenários, enquanto que o nosso sistema portuário nacional é bem mais recente e ainda se encontra em construção. Aliás, esse aspecto, em função das restrições ambientais, que não se cabe neste momento comentar, até por falta de tempo, a construção de novos portos no Brasil é bastante mais onerosa que no exterior. Ou, no mínimo, fazer um planejamento, ouvindo os segmentos, as pessoas envolvidas, os empresários, lideranças diversas do setor, através de audiências públicas, reuniões, etc. Os portos na Europa e na Ásia, por exemplo, são constituídos normalmente sob aterro hidráulico,
o que no Brasil, via de regra, não é aceito pelas autoridades ambientais. Você vê quantas coisas nós podemos mudar a nossa cultura, nosso costume, hábitos aqui no Brasil. E só se vamos resolver num país democrático é na base do diálogo, ouvindo as pessoas certas. O expressivo número de emendas na reação dos trabalhadores e de algumas representações empresariais, assim como a centralização do poder histórico da Secretaria de Portos, que passou a ser o órgão concedente em detrimento da descentralização que vigia o modelo anterior, praticado em quase todo mundo em suas administrações, e vinha funcionando plenamente e, acredito, a contento. São motivos de preocupação que merecem uma reflexão de todos aqueles que, direto ou indiretamente, são atores do cotidiano das atividades portuárias e, ao ver do Parlamento, não foge esta regra. Este item é um dos que nós estamos discutindo na comissão. Tá? É o fato de a medida provisória, se nós aprovássemos como está, tá? Nós íamos centralizar, quer dizer, se ficar, vamos centralizar a administração dos portos aqui em Brasília, através da Secretaria de Portos. Nós não concordamos com isso, porque a administração moderna mais se aplica no mundo inteiro, em qualquer empresa, pequena, média, grande empresa, de forma descentralizada. Porque o mundo hoje é pequeno, o mundo está pequeno, com o avanço tecnológico, com a rapidez, porque as coisas acontecem hoje, né, com o Twitter, enfim. Não é possível nós centralizarmos, nós precisamos facilitar, nós não temos mais tempo a perder. E é o mundo, e o Brasil precisa estar atento, porque a França, o Japão, os Estados Unidos, outros países, também na mesma situação, com rapidez. E nós não podemos fazer com que na hora de 80 portos que nós temos no Brasil, e sem falar em outras atividades de vias navegáveis, imagina nós trabalharmos de forma centralizada. Nós temos que descentralizar e dar mais força para a ANTAC, a agência reguladora, com mais fiscalização, para que realmente as diretrizes do governo sejam cumpridas ou mudadas na base de diálogo, né? E na medida em que o tempo for passando, nós vamos atualizando. É isso que a gente espera e vamos tentar mudar nesse sentido a medida provisória. Um dos itens. Assim, acredito, restar claro que minha intenção, ao promover essa audiência pública, fruto de vários contatos, é a de trazer esses atores, trabalhadores, empresários, o próprio governo e especialistas no setor para apresentarem juntas proposições a respeito e, através de livre exercício do contraditório, fornecer os subsídios de atuação política dos parlamentares no indispensável aperfeiçoamento da medida provisória 595 e, com isso, tornar possível ainda o tempo que seja curto. Eu alcanço os objetivos colocados por nossa presidência Dilma Rousseff, que, em verdade, são convergentes com grande parte do Congresso Nacional e da sociedade brasileira. O risco da judicialização, por exemplo, está presente tanto nos arrendamentos atuais como nos portos organizados. Nós temos que também levar em consideração esta possibilidade de nós pararmos na justiça com ações judiciárias e emperrar ainda mais. E nós não podemos perder tempo. Você vê que nós aqui aprovamos aqui os royalties, né, do pré-sal, com a votação quase que inédita. São 27 estados, né, 26 mais Distrito Federal. Nós estamos em 24 mais Distrito Federal. Uma votação por maioria absoluta, maciça, já 2 vezes, e ontem à noite ainda, né, o Supremo também derrubou, ou concedeu liminar, eu ainda não vi direito, fui informado, porque o Estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, entraram com ação judicial e ganharam mais uma vez. Por quê? Porque deixa margem. E nós temos que também levar isso em consideração para evitar que essa medida provisória, se nós aprovássemos como está, e eu tenho consciência que nós vamos modificá-la, com isso nós também estaremos evitando ações judiciais e prejudicando ainda mais o nosso país. Então, o risco, vou repetir, de judicialização, por exemplo, está presente tanto nos arrendamentos atuais
nos portos organizados, onde o princípio de isonomia está sendo afetado pela nova modelagem econômica de licitação, com o advento do menor preço e da maior quantidade de carga movimentada, diferentemente do modelo anterior que previa um valor para outorga e da diferença de custos operacionais entre os terminais públicos arrendados e os terminais privados. No caso dos terminais privados, é causa de preocupação a figura chamada pública, não bem explicitada, mas que supostamente alcança inclusive terminais que detêm contratos de adesão e eficácia. Espero que ao final desta audiência, a Frente Parlamentar Mista e da Infraestrutura também possa contribuir para o aprimoramento pretendido, sugerindo ao nosso relator, senador Eduardo Braga, da Comissão Mista, que analisa a Provisória 595 de 2012, onde também sou membro titular. Enfim, os objetivos pretendidos pela medida provisória de atrair investimentos e aparelhar os portos e terminais, reduzir a burocracia e os custos, consequentemente, e simultaneamente ainda incentivar o aumento da competitividade do comércio exterior brasileiro, pode não ser alcançado no curto e médio prazo. Tudo isso nós também queremos, O que não dá é para nós aprovarmos como está. Como o governo pretende, no caso, o Congresso Nacional não propõe as alterações necessárias ao aprimoramento da lei de conversão. Claro, se nós não mudarmos aqui, corremos esse risco, como eu falei. Encerro, esperando continuar dialogando até o último minuto da confecção do relatório e que juntos possamos apresentar o melhor. Muito obrigado pela presença de todos, nos colocando à disposição.